Sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Descorrelacionados com os meus queridos amigos nessa participação semi-especial, porque hoje você vai saltar fora daqui, né? O Becker, ele só não é rico e multimilionário, ele não tá na lista da Forbes por culpa dele mesmo. Porque todo dia, pelo menos, eu dou uma ideia pra ele que ele poderia estar lá competindo com o Jeff Bezos e ele despreza as minhas ideias. A culpa é da minha mãe que transou com um cara pobre. Aí nasci. Não. Se você fizesse o que eu falei agora, você ia ser catapultado pra lista. É quase um impropério isso. É. Você estaria ali junto com o Vladimir Putin. Sim. Que supõe-se que seja o homem mais rico do mundo. Como é que estão as suas Putins de Bova 11? Vão muito bem. Neste momento eu não tô posicionado em Bova. Eu tô posicionado numa outra coisa que eu não posso falar qual é. Que é raro, raríssimo, às vezes pra eu não ter quero que dar satisfação pro Papi Mac. Foi que eu não posso passar depois, né? Sim. Mas o... Não, aliás, parabéns por Clabin. Brilhou. Mas vocês lembram que eu abri uma operação aqui pra mim? Aham. Sim, Eu não consegui claramente. fechar ela ainda. Ela tá quase, Porque mas tá de lado? já foi, já caiu. Você tá ganhando teto ou tá Se eu ganhando falar de movimento? lado, você já vai saber o que é, né? Mas você já sabe. De Mas ladinho. assim, ainda não saiu. De ladinho. Tá no lucro, tá? Quem sabe sai hoje, tá? Aí assim, eu estarei... É a minha última posição. Eu tô saindo de viagem agora no final do mês. Vou passar Caramba. uns dias fora. Chique. Então eu não sei se eu vou me posicionar de novo ou não. Eu não gosto muito de abrir posição antes de sair. Mas eu tô pensando... Usa o Sasaki de laranja. Se a bolsa der uma caída... assim, se fizer um sinalzinho de fundo aí que tá difícil de cair, eu vou cair pra dentro. Eu vou fazer posição em Bova de novo, né? E deixa o pau comer. Venda? Venda de put. Venda de boi. Por que você Coisa não compra bonita, cola hein? já de uma vez? Coisa bonita. Bom, vamos lá. O povo tá aparecendo aqui no chat. Sejam todos muito bem-vindos. Meu amigo Juninho STM, Daniel Bueno, Fábio José, Danilo Rios, Danilo Rios tá ali. Trevilhão. Ali. Danilo Tá Rios. ali, tá ali. E hoje temos uma novidade, tá? Se você tá vendo a gravação, é claro, você precisa se inscrever no portal do Trader para participar do ao vivo, mas pode assistir a gravação depois. Só que a novidade é um curso gratuito de investimento global. Pois é, um curso completo para você no portal do Trader. Lá, para quem não conhece os modelos dos cursos do portal do Trader, eles seguem basicamente o seguinte: eles unem vídeos, eles unem textos complementares, eles também têm espaço para tirar dúvidas e, às vezes, a gente coloca até uma enquetezinha para ver se você, de fato, prestou atenção na aula e fixou o conhecimento direito. Então, vale a pena, um curso de nível altíssimo em termos de qualidade e totalmente de graça. Isso sempre foi assim, né? No portal Eu, do se Trader. fosse você, não assistiria, porque o Sasaki é sabido que ele é um professor muito ruim. A aula Tá dele com inveja, é péssima. porque hoje o melhor curso no ranking é desse velhinho safado. Velhinha é sua avó. Também. Não, Por mas eu quero fazer acaso uma também. pergunta. É. Eu quero fazer uma pergunta de natureza íntima e sexual pra Engraçado, você. minha avó era japonesa, ela falava tudo no masculino mesmo, né? Então ela trocava. Ela falava Kaiorinda. Ela queria dizer Caio lindo. Hein, tio, quero fazer uma pergunta de natureza íntima e sexual. Me explique 34 em centímetros, detalhes, mentira. em letra de O que forma... é um investimento o que tem globular? nesse curso? O que é? Eu sou meio burro, me ajuda. Ah, de modo geral, né? Eu navego pela plataforma, que é a plataforma, inclusive, que eu uso no dia a dia. E lá eu não tem como, eu falo explicitamente qual é a instituição por onde eu invisto, por que eu invisto, por que eu gosto da instituição. Faço todo o passo a passo, inclusive, porque eu sei que tem muita gente que tem receio, não sabe de fato, literalmente, abrir uma conta numa corretora gringa. Então, eu faço todo esse passo a passo na prática. Ou seja, pega na mão mesmo, do começo, do zero. E, claro, pincelo a parte Muito de bom. teoria, onde é que o cara vai estudar para, se ele quiser fazer de fato análise técnica. Quando eu crescer, eu quero dar aula, assim. Crescer, você não vai crescer. Você Aliás, fala de você já tá na ações? fase que você encolhe, né? Tem encolhe, eu estou com 1,79m. Eu baixei o meu... Você tinha mais de 1,80m. Massaro vai morrer com 1,50m. Eu vou. Só se ele viver muito, cara. Pra chegar lá... você pode perder as pernas, né? Posso. E aí você fica com 1,50m. E aí Fala- um amigo meu falou assim, pô, como é que eu perco até o carnaval, eu perco 45 quilos? Vamos putas pernas. Putas pernas. É o único jeito é um de você jeito perder 45 rápido, quilos. rápido. O curso fala de ações? Fala de ações, Fala fala de de ETF. ETF. Uso, inclusive, ferramentas, né, de scanners para mostrar como é que você busca boas ações, bons ETFs. Fala de foreign exchange.
Forex. É feio falar Forex, né? Forex. Fala de moedas. Vamos falar moeda. A pessoa fica com um Foreign bumbum de Forex. exchange. É verdade. Você fala de Moedas. Forex, então? Pares de moedas. Sim. Legal. Você ensina a gente... Não, isso eu tenho um problema. Isso é um problema pessoal meu. Eu vou assistir o curso porque eu tenho esse problema. Assista. Quando você faz day trading, né? Me incomoda um pouco aquela questão do spread. Uhum. Né? Eu não consigo me acostumar com aquilo. Você ensina a gente como é que se acostuma com aquilo? Como é que eu lido com aquele negócio? Acho que... Eu não sei nem Costume se é é o caso de hábito, né? ensinar. Acho que isso seria o caso para eu botar dentro do curso de day trade, que inclusive eu estou regravando. Então, Que é muito específico. Então, imagina você estar no curso de investimento global, seu interesse é construir uma carteira a longo prazo. Então, por enquanto, o curso aborda swing trade. Ele fala de swing trade, eu falo de prazo mais longo, ele não é focado necessariamente no day trade. Eu falo de investimento global. Onde você pode tanto investir Não para é longo só prazo, trade, mas não. ações, estoques, Não. etc. Se quiser saber de day trade, tem um curso gratuito de day trade dentro do portal do Trader, onde Mas inclusive eu vou falar mais Tá pra chique frente de demais outras esse coisas. curso, hein? Eu fosse você, Eu acho faloia. que eu vou fazer. Vai ter até a Curso. parte de tributação. Vai ter uma aula sobre tributação de investimento internacional. Isso daí... Nem Isso eu- curso pago tem nesse nível. E Você- detalhe, não sou eu que vou dar essa aula, tá? Eu convidei um dos maiores especialistas Um do nosso tributeiro. mercado para Não, falar porque eu ia isso, perguntar contador, agora. tudo. Você sabe desse assunto? Se eu fizer umas perguntas agora, você sabe responder? De de tributação? tributação? Não, Não, isso porque que eu não trouxe- sei. A tributação de investimento Eu também não exterior sei, ainda cara. é uma limitação Eu, minha. eu também tenho. Eu sou meio confuso Cara, com Vocês isso. acham, Edu Massaro, professor da B3, sabe tudo. Sabe nada. Essas Não. coisas a gente não sabe. Não, de B3 eu sei. Não, de B3 a gente mas sabe, mas essa coisa... lá fora Eu sei que tem ainda algumas derrapo. classes que são isentas até um determinado valor que é até generoso comparado ao nosso de 20 mil reais para ações. 35, né? É 35 mil. Minha maior dúvida são as compensações. E as então, limitações das esse Por nível de compensações. tributação, detalhe, tem um rolo lá, né? Aí eu já não entendo, cara. Eu, a grosso modo, eu penso, é 15% em cima do que eu ganhei e tá tudo certo, mas não é bem assim. É, não, Ou mas então eu vou faça assistir. buy and hold, compre e nunca venda. Pronto. Deixa para A as cara futuras dele. gerações. Ele fica pensando como ele vai me xingar. Por favor, me xingue. Não, mas é... Não pode bater, hein? Não pode bater. A lei do estatuto protege ele. Não pode bater. Infelizmente, não O dá. Becker, ele Isso é cumpre bullying. várias das nossas cotas de diversidade. Por isso que ninguém pode mexer com ele. Não pode. não mexa pode. comigo. Exatamente. Não mexa comigo. Você foi no show da Lady Gaga a propósito? Aquilo foi uma... Eu vi na internet aquilo que eu falei. Você Aquilo viu? foi Eu não uma... Como é que é? Um ritual satânico patrociado pelos Illuminati. Eu li isso na internet. Ah, você leu essa? Eu li isso na internet. Por isso que eu escrevi entendi. lá no WhatsApp. Lá. Caramba. Cara, e foi bizarro, né? Cara, mas eu Milhões de tenho um pessoas. comentário para fazer Ah, sobre a natureza do brasileiro, né? A capacidade que o brasileiro... É uma crítica. A capacidade que o brasileiro tem de se mobilizar é impressionante, só que pelos motivos Coisas errados. idiotas, né? Pelos motivos errados. isso Cara, é óbvio. os caras usando fralda geriátrica para não perder lugar na fila. Os caras são sabe, clássicos, pagando né? fortuna, naquele aperto, etc. E gritando, e ficando na frente do hotel para ver se recebe um aceno, assim, um wave hands de uma pessoa que ela... Mas isso é falta de base, né? A pessoa E ela aí tem um a pessoa vazio e ela não busca... se indigna pelos desmandos e descasos da nossa política, da nossa economia, etc. Não. E a pessoa não tá nem aí. Não tá nem aí. Cagam na cabeça de todo mundo e você tá bem. Mas aí vem a Lady Gaga e eu vou lá. Falo, uhul. Mas o brasileiro é isso. O brasileiro Eu é o acho final do Monty Python, A Vida de Brian. A vida Tá de todo Brian. fudido, ele tá na cruz, ele tá morrendo, ele, chegou a hora do musical. Always look at the bright on the side of bright life. side É. of life. Mas isso é brasileiro, cara. Tipo, ele tá se fudendo. Não, aliás, essa é a isso. música que eu gostaria que tocasse no meu funeral. Seu funeral. É. Always look. Você, at the aliás, bright side. Eric É muito Idle. bom, é muito Vocês, bom, muito bom. novinhos que não conhecem, novinhos e novinhas que não conhecem Monty Python Tem e que resistir. gostam de um humor bastante, mas muito Não, os inteligente. caras são o pai do humor, não sei. Os caras são o Eles pai são do sensacionais, TV cara. Pirata, que foi o pai do Cacete Planeta, que foi o Isso. pai do, sei lá, do Pânico na TV. É que Pânico já escrachou de vez, né? Escrachou, mas assim, Mas os o caras Monty Python são a é base. genial, cara. Os caras são a base O dessa. Monty Python é genial. Se você não conhecer as raízes, você não entende muito bem o que tá se passando hoje. Tem lá, for now on, I want you to call me Loretta. Né? E ele se identifica como uma mulher. Isso na década de 70.
70. velho. Sim, Na década de 70. Tá, agora Pasmos chega dessa britânicos, porra. O que né, que nós fazendo vamos isso. falar de importante hoje? Nós Hoje já é Importante, super quarta. assim, super quarta, a gente Vai tem ter ali... guerra nuclear lá no subcontinente indiano? que vocês acham? Assim, eu acho que tem que olhar para o petróleo. Se o petróleo reagir de alguma maneira é porque tem algum nível de seriedade. Se não, não. Porque quem se importa de verdade está com dinheiro em jogo. Isso, O exatamente. resto é só achismo. O índice Nifty 50 da Índia, que é o mais relevante deles, hoje, durante a madrugada, não aconteceu nada. E olha que teve ataque da Índia contra o Paquistão e o cacete A4, né? Então muitas vezes é só especulação, vale muito pro povão conversar nos grupos de zap da família, mas para efeitos práticos isso não diz muita coisa. Eu tenho observado que toda crise é uma oportunidade imensa, monumental. Toda crise é uma oportunidade, principalmente para quem é holder, né? No meu caso. Uhum. Agora, Danilo, tá tudo bem? O Danilo está com as madeixas, ele está penteando assim. Eu ainda tô com uma certa ele faz isso só dificuldade pra de me levar matar o Becker a sério quando ele fala isso. Do quê? Que você é holder. Eu sou holder. O que você tá segurando aí? Seu copo? Não, eu estou segurando as minhas ações, os meus ativos pagadores de dividendos. Eu vejo os arautos do apocalipse. Edu, o que é arauto? Aquele cara que anuncia a tragédia. Os arautos do apocalipse falando... Não, porque o SP500 subiu muito, tá na hora de uma reversão, vai ter agora. E aí vem os caras com aquela estratégia barbell lá, né? Que é coisa do Will Detilha, esse negócio de barbell, né? Eu fiz um vídeo sobre isso essa semana. Isso. E eu faço, viu? Não é coisa dos... É coisa... Eu faço também. É coisa de leso fazer barbell, mas tudo bem. Agora, E o cara falou, não, agora você tem que vender tudo, colocar todo o seu dinheiro em ouro, em imóvel, porque você vai acabar tudo, sai do país... Cara, eu acho assim, que quando começa esses depoimentos extremados, eu acho que isso, na minha visão, representa uma excelente oportunidade para fazer posição de longo prazo. Sim. Eu vou explicar depois para vocês a lógica da estratégia barbell, mas vocês vão ter que me implorar para isso. O que eu quero chamar aqui, ó, o Treviland tá falando da questão da tributação, tá? A tributação. Então ele tá falando dos 35 mil de isenção, essas coisas todas. A minha grande dúvida é compensação de perda. Essa é a coisa que eu ainda não consegui entender, porque não fala se é dentro do mês, se é de um mês para o outro. A impressão que eu tenho da regra da Receita Federal é que eles são tipo Google, naquela coisa assim, de que eles lançam um negócio cheio de bug pro usuário descobrir. Isso. Aí você vai descobrir, eventualmente a Receita te multa. Mas não é só isso, não é só a Receita que assim, não. Os reguladores de mercado financeiro, inclusive, fazem isso. Eles primeiro chamam... Software também, carro alguns também. prestadores. Eles soltam de qualquer jeito e aí eles vão vendo as cabeçadas e eles vão ajustando. Mas nessas cabeçadas a gente pode tomar multa. Mas eu tenho muita dúvida da questão de compensação aqui e lá, né? Porque lá eu já ouvi que o modelo de compensação não é essa moleza que a gente tem no Brasil, que a gente fica aí carregando prejuízo pro resto da vida, que a gente dilui. Então eu realmente não sei. É um assunto que eu precisaria trazer um contador melhor. Especialista aqui para chegar e responder todas as perguntou para a sua IA? né? Sua personal IA? Não. Eu preciso perguntar, tem razão. Isso daí pode ser bem útil. É um dos assuntos que eu esqueci de perguntar. Eu pergunto tanta coisa que às vezes eu esqueço disso. Porque essas coisas... Aí já tergiversamos para a inteligência artificial substituindo empregos como advogado, contador. Porque o chat... Agora eu assinei a versão do chat GPT. Não a grandona. 3O lá, o Tree. Mas, cara, ela faz planilha para você, faz fórmula de planilha. O Plus é de $20, o Pro é de 200, né? Pro é 200. É o que eu tenho também. Isso é pro Danilo Rios aqui, que é rico. Não, ele usa API. Ele queima quantos milhões de dólares de API todo mês? E é outro bastante, olha lá. Ele confessa. Eu descobri que o iPhone ele integrou com o uso do GPT a versão 4. Eu tenho porque, sei lá, eu me acostumei. Você tem iPhone. E eu só quero descobrir com que grau ele usa essa versão 4, se vale a pena, de fato... A versão 4 tem vários modelos. Tem uma mais precisa, tem vários modelinhos, né? Tá. Depois eu o Danilo tá implorando, então agora eu vou ter que responder. Qual que é a vantagem da estratégia barbell?
Qual que é a vantagem? Diga. A estratégia barbell é uma estratégia em que você vai combinar ativos extremamente arriscados com extremamente conservadores. É a barra, né, com os pesos nas extremidades. Tesouro direto com venda de pó. Tipo isso, Tá. tá? Para você compor um risco médio. Uhum. Então você vai pegar a coisa, tá? Você mistura, você vai ter um risco médio. Qual que é a vantagem de você fazer isso em relação a você já comprar ativos de risco médio, como ações normais, etc e tal? Assimetria? A vantagem é que em momentos de crise, os ativos de risco médio se comportam como ativos de alto risco. Sim. Então você vê, por exemplo, quando teve a fase aguda da pandemia, os caras vendiam Itaúsa como quem vende Cash 3. Então assim, não tem boas Sim. empresas no momento da porradaria. Tesouro IPCA 2045, por exemplo, que caiu no momento da pandemia, até hoje não recuperou o valor. Ele estava 1.600 o PU, agora deve estar uns 1.100, alguma coisa, quer dizer, uma puta perda em 5 anos, tá? Porque é aquela coisa, um ativo, risco médio, renda fixa, não sei o quê, mas na hora da porrada ele vira ativo de alto risco. Exato. Então a lógica do barbell é que evitar ativos de risco médio, porque eles viram ativos de alto risco nos momentos de crise. Agora, quando você tá naquele padrão do tipo, Tesouro Selic e venda de put, tipo eu, né? Você não tem esse problema, né? Quer dizer, o risco médio não vira risco grande por conta de fatores aí emotivos do mercado, né? Então, esse é o racional por trás do barbell, né? Entendi. E faz bastante sentido. Faz bastante Deixa eu fazer uma sentido. pergunta para você. Sim, senhor. Vamos brincar de faz de conta. Make it believe. Tá, vamos hipoteticamente dizer que eu faço uma coisa que eu jamais farei. Nunca fiz. Porque você não tem dinheiro para fazer. Você é o dono da Claro. Tá. Companhia telefônica, internet, esse tipo de coisa. Acontece uma crise dessa. Você faz algum tipo de hedge para sua empresa? Essa crise já aconteceu, ela se chama Starlink. Né? Os caras só não sabem O que disso. eu quero dizer é o seguinte. Chegou um Mas transatlântico. você diz ali. uma crise tipo crise geopolítica, pandemia, essas coisas. Não crise de disrupção, não assim, muda nada. tecnológica. Não muda nada para Claro, muda. Ela continua faturando, continua lucrando. Ou ela é pouco afetada por essas coisas de mercado. Ele está tentando arrumar um jeito de me quebrar. Não é quebrar. Quando você pega uma empresa de infraestrutura, ela tende a ser mais resiliente a choque, Chegamos no meu ponto. né? Principalmente quando a demanda ela é inelástica, né? Eletricidade, Exato. saneamento. Então, assim, coisa tipo... O que ela não é imune que nem ele falou Starlink, é disrupção Starlink. tecnológica. Então, Aí fudeu, aí não tem jeito. Então, Né? isso. Exato. Eu estou tentando trazer você para entender como eu sou o holder. Sim. Porque a Barbell, bacana, legal, para quem olha preço. Tá. Eu Você tá... Eu sou um setores empresário de baixa frustrado. sensibilidade. Não é isso. É isso? É anterior. Eu sou um empresário frustrado. Eu, como administrador, eu sou um fracasso. Eu já quebrei uma vez. Tinha 47 anos, perdi tudo. Eu descobri que eu sou péssimo empresário. Eu não posso ter uma empresa se eu não tiver alguém para fazer as coisas direito. Eu sou mais um técnico. Eu não sei mandar. Bom, É difícil, e aí, como é que eu resolvo essa minha frustração pessoal de ter uma empresa? Eu fico sócio de empresas que tem Bem gente boa cuidando. administradas. É uma uma excelente operação N não é sócio porra nenhuma. Eu sei, velho. Tem jeito Eu de eu sei ficar que sócio não é. do Você não portal faz parte do trader? conselho, né? Mas você é um sócio. Mas eu sou um Né? sócio, É um sócio, né? Eu sim. boto lá no Não, meu e imposto faz de total renda, sentido. tantas ações do Banco do Brasil, CNPJ 00001 Faz total 19 sentido. tracinho 1. É o único que eu sei de cor, porque é tudo zero e termina com 191. Parece telefone de bombeiro. Então, como holder, eu tenho o olhar do empresário. Então, tem uma crise. A Magazine Luiza, ela chega para a Luiza Trajano, olha, as ações estão caindo. Ai, eu vou vender a minha empresa. Ela não vai vender a empresa. Porque Não, a empresa vai continuar a mesma lucro. coisa. A mesma Este é o porcaria. meu olhar de holder. Eu não olho para preço da ação, eu só olho para preço da ação quando eu vou comprar, porque quanto mais barato está a ação da boa empresa, mais sócio eu fico, maior a minha Dá participação. pra pelo menos fazer uns lançamentos cobertos em cima dessas ações Então, aí? dá para fazer lançamento Dá coberto, pra especular porque em cima, eu né? uso para tirar dinheiro do mercado e poder comprar mais ações. A minha meta como investidor é em quantidade de ações, não é em preço. Eu estou me lixando para preço, eu nem olho.
crise... Ele é um day trader enrustido, né? Não, não. Ele Não, day ele trader, não gosta de chamem ele assim. ele mas- não dorme posicionado. Ele ainda não saiu do armário, mas ele eu- dá sinais. Saiu do armário. Esse velho não me engana, não. Ficou meio Não parece, esquisito, mas sabe? Tá meio desafinado. Ô, Danilo, você que tá aí do lado do Sasaki, cutuca ele pra mim. Não parece, mas cara. Não, então, mas veja, o fato de eu ser um professor, etc, etc, me leva a ter um range de conhecimento, um espectro de conhecimento alto, como você tem, você tem. Eu consigo falar de renda fixa com o Sasaki, eu consigo falar de fundo imobiliário com o Sasaki, etc, etc. Cara, agora eu tenho um ponto interessante. Vocês dois mencionaram duas empresas com as quais eu venho enfrentando grandes problemas. A primeira é a Claro. Eu vendi um apartamento e eu simplesmente não consigo romper o meu contrato com a NET. Não existe essa opção. Quando você liga, o atendimento eletrônico te manda um link que não chega. No aplicativo não tem, Existe não essa tem opção, ninguém, sim. não tem um Eu já atendente. cancelei. Eles não estão dentro do Reclame Aqui, e aí eu, registrei uma reclamação no Procon. Faça o seguinte. Vai demorar alguns dias. E a mas, auditoria cara, da é Anatel? Você consegue passar o seu impressionante. plano para pré-pago? Não sei, é a internet banda larga, cara. Então, tenta Esse é passar o seu plano para pré-pago e não paga. Seria esse um ponto. A outra empresa é justamente a Magazine Luiza. Tentei comprar um ar-condicionado. Não deu certo. Segunda vez, não deu certo. Eles cancelaram a compra, mas antes de cancelar a compra, os meus dados vazaram para alguém que sabia da compra do aparelho específico e estava tentando me aplicar um golpe, fazendo preencher uma ficha, enfim. Eu falei, caramba, velho. Aí eu tinha que comprar uma bicicletinha para minha filha, eu falei, cara, o melhor preço era da Magazine Luiza, mas eu falei, cara, depois os caras eu comprar, passar alguns dias, eles não me entregarem e cancelarem a compra e me fazer passar por esse transtorno todo, eu simplesmente desisti Eu de só comprar compro por na eles. Amazon, porque a Amazon... Eu comprei pela Amazon e deu certo. A Amazon sempre dá certo. Aí, Ainda mas que o cara erre, a Amazon mas o acerta. meu ponto não é fazer uma reclamação pública dessas empresas. O meu ponto é que, como um investidor de empresas, eu uso muito essa noção de consumidor para saber se de fato essa empresa vem sendo bem uma administrada. avaliação, porque se ela não trata bem o cliente, vai tratar bem o sócio. Um exemplo, cara, há uns 15 anos atrás eu pegava muito voo pro Rio, que eu morava lá, e, enfim, uma perna no Rio, uma perna em São Paulo, e eu percebia que o atendimento acho que era da TAM, na época tinha TAM, era muito melhor que o da Gol. Sasaki é velho, da época da Transbrasil, Vasco. Vasco Não, com Tem talher esse de metal. adesivo aqui no seu carro? Edu, tem um adesivo no carro, já matou um day trade. Mas, enfim, só para concluir, na época eu percebi que o serviço da TAM é melhor que o da Gol, e você olhando em termos de valorização, o gráfico, o da TAM era na TAM melhor cai mais que o avião da... do que na Gol. que o da Gol. Não é no TAM. Por falar Já em... reparou? Todo acidente é TAM. Gol foi um só. Hoje não é mais tanto, né? Por falar em Tem. Claro, fazendo aqui um desvio aqui, mas tem um assunto da semana que eu não acompanhei, tá? Eu não tô por dentro. Mas é o tal do escândalo da Televisa do México, né? Que falam Tem mais que essa ainda? que é o maior escândalo Pensei que de você ia mídia falar do mundo. do apagão lá da Não, Europa, e que eu fez vi- a galera correr em Não massa tô pra sabendo. Starlink. Não, que uma jornalista denunciou que a Televisa andou fazendo um monte de ameaça, não sei o que, lá no México, né? Quer dizer, seria o maior escândalo associado a um grupo de mídia da história. E que um dos caras que era vítima, né, das ameaças aí da Televisa era o Carlos Slim, que é o dono da Claro, que é um dos homens mais ricos do mundo. Sim. E que ele tentou ou fez alguma coisa assim, um concorrente da Televisa. Ele embarcou lá, quer dizer, ele virou o tipo número 2. A Televisa seria a Globo lá e o Slim seria o segundo colocado. E que teria várias tentativas de ameaça, aquelas coisas todas ali pra cima do cara, né? Então, é só mais um assunto de uma semana que está sendo extremamente animada, assim. Né? E um tanto bizarro, né, cara? Pra variar. Tá cheio de... Porra, eu ainda tô com esse negócio do INSS meio que atravessado. É. Não, pra mim eu já viro a página e segue a vida. Não, eu tenho assim... Eu tenho... Dá uma indignação, mas eu fiquei pensando muito... se você parar pra se indignar nesse país onde a gente mora, você não vive, cara. Então, é uma tática de sobrevivência, de certa forma, ignorar, fazer um esforço pra ignorar. Mas Não tô querendo dizer pra você ser um tapado eterno pra sempre, mas, cara, não dá pra abraçar todas as causas. Você tem que escolher as batalhas que você vai lutar, e ultimamente eu tenho deixado essas de lado.
a minha indignação não é com escândalo, porque é quase uma constante escândalos aqui. Mas é a passividade bovina do cidadão. Tá né? todo mundo no show da Lady Gaga. Tá todo mundo no show da Lady Gaga. Exatamente. Voltamos àquele ponto. Exatamente. É terrível. Mas esse é o brasileiro. E aí, o que acontece é que a gente olha... Aliás, cara, o BBB já terminou? Porque é mais ou menos essa época, né? ainda que- existe BBB? Tem, mas parece que o desse ano flopou totalmente. Cara, não merece Caiu no sequer o meu desprezo esquecimento, isso. mas chega toda a época, final de abril, começo de março, de maio, além do assunto Páscoa, é sempre o assunto final do BBB, um assunto quentíssimo do povo brasileiro, o brasileiro médio. The E Hot. esse ano não andei escutando. Então, mas aí, voltando um pouco aos investimentos, nesse momento, toda segunda-feira, estou dando aula, né, em uma faculdade. Não vou falar o nome da faculdade. É uma faculdade top, dessas de elite. Eu dou aula nessas faculdades Você top dá de aula, elite. tá bom. E eu estou dando aula numa delas. Você também, não é com sua cara que é outro. Essa é a faculdade de chique. Colega. Mas não ali. é a mesma, né? Não é a mesma. Não é a mesma. Não é a mesma. Tá. Você sabe qual é, cacete? Tá. A gente conversa. Eu te mandei uma foto ontem. Aham. Ontem? Não, anteontem. E aí, cara, pós-graduação, Ó, não é... Os caras falaram que você foi prejudicado no escândalo do INSS. É por isso que você tá pessoalmente puto. Não foi... Como ainda há tanta gente que não entende de mercado financeiro. São Nem vai carentes de entender. informação. Eu estou dando aula lá, eu Nem estou vai falando entender. algumas coisas meio básicas. O basicão, né? Sistema financeiro internacional, aí alguns produtos de investimento, como é que funciona. Cara, os caras ficam maravilhados. Porra, como é que eu não soube disso antes? Aí eu fico perguntando, como é que você não soube disso antes? Mas tem muita coisa que a escola não ensina, né? Uma Não, delas mas é não é- sobre a questão de finanças pessoais. Vem Cara, antes a do escola assunto não me ensina a investimento. trocar um chuveiro, mas eu tive que aprender por necessidade. E as pessoas também. não vão atrás desse conhecimento, que é uma Não. necessidade, para se defender até dos desmandos políticos e A econômicos. escola não ensina a etc. fazer não ensina a fazer arroz, limpar uma casa, fazer uma cama. eu sei, no Japão ensina. No Mas Japão ensina. as É crianças por isso que os limpam a japoneses escola. são um povo incrível. Os descendentes, São. então, Lá é muito de bom. terceira geração, que moram no Brasil, descendentes da família Sasaki, eles são de um nível, assim, São impressionante. mesmo, cara. Lá, eles fazem coisas, lá, já tergiversou de novo. Eles fazem coisas lá, tipo Massaro, colocar ele tá- criança para ele- limpar ele- banheiro da escola. Tá chegando a hora pra do limpar Massaro chão. levantar e se despedir e ir embora, né, cara? Eu tô pensando Vai ser de aqui, forma dramática, vai chutar a mesa. eu cheguei à conclusão de que eu não devia estar com 2 bunda mole que nem vocês aqui. Mas dele é dura, tá? Ele tá treinando glúteos Eu tô treinando regularmente. glúteos. Então eu vou Regularmente. atualizar meu currículo, eu vou mandar pro Flow É. e fodam-se vocês aí. Eu vou embora. Tchau. 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 Não vai fazer falta pelos próximos. Danilo, 30 senta minutos. aqui, vamos conversar. Será que a gente tem? Não, o Danilo ele tem vergonha. Ele é a Marlene. Ele é a Lembra? Marlene Xuxa Matos. é a Marlene Matos É. do nosso podcast. Tchau, Passar bem! minha loura. Não pode mostrar aquele sinal Não que ele tem fez câmera aqui naquela pra nós. parte. Falou, tchau, tchau. Tchau. Mas, cara, assim. Desconta do salário dele essa falta. É verdade. Vamos falar com os nossos queridos patrocinadores. Fale dos seus patrocinadores. Não posso falar. Por gentileza, como não? É um segredo. Então fale do seu curso. Não, você já falou do seu curso. Não, posso falar mais, Fale cara. dos Inclusive, cursos do ele foi Portal do gravado Felipe. nesse estúdio aqui. Foi gravado nesse. Então, olha só. Rodrigo Nunes Rodrigo falando. Nunes. Bom dia, Me lembra primeira do vez aqui. Antônio Nunes. Lembra? Quem que é? Você Não. que assistiu Pânico? Porra. Não assistia Antônio tanto Nunes. assim. Nessa época eu tava na faculdade, eu tava estudando e o curso, minha graduação, vagal e- judiava bastante. Mas diga. E tava falando lá, minha primeira vez aqui, fazendo o curso gratuito, curtindo muito a resenha. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Prazer imenso ter você aqui com a gente. E pode ter certeza que, cara, é um privilégio estar com esses senhores aqui. com Rodrigo, ninguém tamanha presta aqui, sabedoria. só eu. E É. o Danilo, claro, que paga o meu A salário. Marlene Matos. Isso, Marlene Matos. A Marlene Matos. Dos Mas- Descorrelacionados. Então, eu falava sobre a necessidade que as pessoas têm. É um tema recorrente, mas eu acho que é importante. Né? As pessoas, quando descobrem o mercado financeiro, a primeira coisa que elas vão é o day trade.
né? Porque elas se encantam com a parte, vamos dizer assim, a pirotecnia do day trade, né? As pessoas ainda não entendem de fato o grande benefício de você investir. Como, por exemplo, você colocar seu dinheiro numa empresa para alguém mais competente que você seguir gerindo aquela empresa Isso, e fazer esse dinheiro valorizar. Mas o viés é Não. outro, a cabeça é outra. A cabeça é outra. As pessoas elas precisam aprender a trazer o assunto investimento para uma vida prática. As pessoas elas olham de uma forma muito pequena, só aquele mecanismo de, eu botei meu dinheiro se multiplicou, mas elas não entendem como isso se integra na tua vida. De como isso, de fato, pode te trazer riqueza. Faz você, por exemplo, comprar tempo. Faz você se programar a ponto de você chegar para os seus colegas, a gente vai fazer o podcast, mais ou menos 10 horas eu preciso sair porque eu tenho um compromisso. Uhum. E você se levanta e tá tudo bem, tá tudo certo, porque, na minha opinião, é isso que o dinheiro de fato compra, é isso que um bom investimento compra. Dinheiro compra isso. Qualidade exatamente. de vida. Qualidade de vida. E aí a gente entra num outro conceito as pessoas têm um viés errado sobre o que é ser rico. Pra caramba. Ser rico não necessariamente é você ter um montão de dinheiro. Não. É muito relativo, é muito pessoal. E muito menos aquele discurso bunda de, né, eu sou rico de saúde. Né, Parabéns, né? Obrigado. É pior ainda, não, de saúde, mas não consegue trocar o sapato, né? Porque, que eu conheço de gente que tem muito dinheiro e de repente tá preso. Tem, muita exatamente. gente que tá cheio de grana, mas não dorme em paz. Cara, eu tenho um episódio curioso. Para quem não sabe, né, eu dou aula em algumas... Eu sou professor de pós-graduação, eu dou aula em algumas faculdades dessas importantes aqui de São Paulo. E aí, uma dessas faculdades é uma faculdade não tão charmosa, mas tradicional, chamada FECAP, né? Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado. Ela é tradicionalista, tem 121 anos de idade e tal, é bem quase a minha idade. Bom, e aí... Quem deu aula nessa faculdade foi o Barsi. Luiz Barsi, filho, deu aula na faculdade. E óbvio que ele colocou a filha dele para estudar na FECAP. E ela caiu na minha classe. Então, vários fatos curiosos. É bem divertido isso. Eu estava dando aula, eu não sabia quem era. Eu nem sabia que o Barsi tinha filha. Eu conhecia ele, mas não sabia que ele tinha uma filha, né? E aí um dia eu estava lá no LinkedIn, me chamando lá para ligar lá no LinkedIn, Luiz Barsi. Eu falei, porra. Aí fui no Google, quem é Luiz Barsi, né? Filha do Barsi. Eu falei, porra, mas quem é? Aí eu vi lá uma foto, era uma loirinha gordinha, né? Ela era gordinha na época, era bem redondinha, né? Aí tal. Aí eu falei, porra, eu comecei a ficar com medo. Por quê? Já pensou entre um sequestrador, né? E ela via de metrô, né? Naquela época, a gente ficava no prédio ali do Largo do São Francisco, bem no centrão, atrás da Praça da Sé. Imagina um puta lugar perigoso ali, né? Quebrado ali, né? E aí, bom, enfim, aí... Mas você sabe que eu já conheci pessoalmente 3 bilionários e, curiosamente, né? Um deles andava de metrô, tinha um carro popular pro dia a dia. Fora isso, ele tinha uma frota de aviões, fora do Brasil ele tinha Aston Martin, tinha redes de hotéis, bancos pessoais, mas, cara... Vida simples. Uma vida simples no dia a dia. O outro andava de Corolla, que é um carro bom, um carro legal, mas assim, nada surreal, né? E um outro, ele ia trabalhar na corretora com uma motinho de 50 cilindrada, porque a dessas não precisava nem de carta. Tudo bem, o condomínio dele era do lado, era uma forma dele se locomover. Na época não tinha motinha elétrica, então era uma forma dele se locomover sem precisar ficar andando debaixo do sol. Mas assim, uma coisa que eu reparei, as pessoas que ganham muito dinheiro, elas estão preocupadas em fazer seus negócios rodarem e não em expor isso de uma maneira assim ostensiva. E do outro lado, tem muita gente cujo o meio de ganhar a vida é mostrar que ela tem muito dinheiro. Outro dia eu ouvi um cara falando que Porsche é carro de pobre que ficou rico. Porque rico mesmo compra Ferrari. Não, eu discordo. Porsche é um carro de rico. Mas tudo bem. Bom, e aí, mas só continuando Porsche é um carro de rico, né? não tem como ser um carro de pobre. A Luiz me apresentou o William Vollers, o rei dos ovos lá. Inclusive, se quiser trazer ele aqui... eu conheci ele através de você. Então, se quiser trazer ele aqui, ele já falou, se você quiser que eu vou lá, eu vou, né? Case fantástico. E ele é um cara
Ele é simplão, velho. Ele tem lá a distribuidora de ovos dele lá em Atibaia, ele é um cara simplão, gente super boa. Mas o que eu queria contar de curioso é... Aí a Luísa chegou e falou assim, Du, vamos lá porque ela se interessou por mim por causa da análise técnica. Ela ia tirar o CNPI pleno, ela era CNPI fundamentalista, né? Certo. Ela grudou em mim por causa da análise técnica. Ô, Edu, vamos lá na Unipar, em Santo André, né? Aí eu falei, vamos. Aí a gente tava lá em reunião, tava o dono, o pai dela é um dos donos da Unipar, tal, não sei o que lá. E ela tava assim, com a perna cruzada, assim. Aí eu olhei, assim, o sapato dela tinha um furo. Eu falei assim, Luiz, o seu sapato... Eu falei, eu esqueço de comprar o sapato novo. Né? Cara, então, mas é isso. Você vê, a pessoa tem grana e tal, mas não liga para essas coisas. Mas eu sou muito grato por ter encontrado pessoas que enriqueceram muito e viveram uma vida simples, uma vida sem grandes ostentações, porque elas, para mim, sempre foram grandes espelhos. E mesmo se você olhar o próprio Warren Buffett, ele tem diversos exemplos sobre isso, e hoje eu uso isso... Ele usa um Cadillac de 10 anos de uso. Eu uso isso na minha vida pessoal. É engraçado, a gente faz ali, tem um projeto de doação, né, de roupas, de utensílios diversos, e tem muitas coisas da doação que é melhor do que dos meus filhos. Assim, carrinho de bebê, por exemplo, o carrinho do meu primeiro filho, eu tô na 4ª filha, né? Uhum. É o mesmo, do primeiro até é o mesmo. Tá bem esfolado, tá tendo judiado, eu falo, nossa, os carrinhos que a gente põe pra doação são melhores que os nossos. Mas ao mesmo tempo eu não tô preocupado em, nossa, eu tenho que ter um carrinho novo. Roupa também, meu filho corre, deita, cara, ele vira e mexe, tem umas camisetas com a gola esgarçada, porque ele fica com a mania de morder a gola, e a gente bota a roupa pra doação muito melhor que os meus próprios filhos vestem. Mas ao mesmo tempo eu fico nisso, assim, cara, que valores que eu quero passar pra eles? Eu quero passar aqui, tipo, pô, você tem que estar sempre alinhado, legal, importante, mas, pô, que nível de relevância eu vou dar? Porque tem muita gente que tá ensinando que valor é, tipo, roupa de grife pro filho de 5 anos de idade. Então, ao mesmo tempo, eu fico muito preocupado nisso, em passar valores verdadeiros e não cultivar neles uma certa futilidade, que, inclusive, é muito comum no povo do nosso país. Sim. Eu olho riqueza... Do ponto de vista material, existem outras riquezas, né? Uhum. Mais mentais e espirituais, mas eu estou falando de riqueza material. Para mim, riqueza material, e nesse ponto eu sou bastante rico, você não olhar... Você sabe muito bem disso, porque você é um apreciador também da boa culinária. Não olhar para o lado direito do cardápio. Ah, né? Melhor coisa você está no restaurante e você fala assim, o que eu quero comer? Isso. Quanto que é? Sei lá. Daí, eu sei que eu posso pagar. Cara, isso é uma riqueza. Não olhar, não parar diante da gôndola do supermercado e ter que escolher. Ter que olhar preço. Você escolhe aquilo que você quer e pronto. Cara, eu vou fazer o mercado, eu vou pondo no carrinho. Tudo que eu preciso. Depois eu vejo quanto que dá. A minha esposa ficava possessa quando eu fazia isso, quando ela me conheceu. Cara, mas veja, eu não tenho luxo. Carro, de fato, isso pra mim é uma riqueza. Meu carro não é um carro de rico, é um carro bom, mas não é um carro de rico. Não. Camisa, roupa. Cara, eu tenho essa camisa aqui. Quem acompanha eu no portal tem mais de 5 anos essa camisa aqui. Essa mesma camisa aqui. Eu também esqueço de comprar roupa. Eu resolvi isso assinando. Eu pago hoje uma assinatura de roupa que me dá ali... Eu copiei o Massaro. Cada X meses créditos para gastar com roupa básica, né? Camiseta, calça, essas coisas. Aqui eu venho eu troco de camisa, mas no meu podcast eu copiei o Massaro. Eu falo assim, eu comprei 8 camisas pretas, né? Para poder lavar e tal. E eu só uso camisa preta. Para não ficar pensando, puta, porque eu lembro que eu ia fazer uma gravação, uma transmissão, eu tinha que olhar o vídeo para saber que camisa que eu usei. Não, mas aqui eu usei há 3 vídeos atrás, eu tenho que pegar uma que... Senão o cara vai achar que eu não troco de roupa, né? Aí eu falei, você vai achar que eu não troco de roupa? Então vai ser tudo a mesma roupa, tudo camiseta preta. Padrão, uniforme. Porra. Eu tô tendendo a deixar tudo também bem parecido. Porque, cara, assim, acaba sendo um gasto de tempo, né? Separar. E tempo é um recurso que vale mais que dinheiro. Exatamente, não dá pra estocar, né? Não dá pra voltar atrás. Cara, é tempo. Você fica parando ali pra escolher que roupa que você vai vestir. Tem um recurso aqui, tanto no TikTok quanto no Instagram. Você entra lá em atividade, tem lá o tempo que você gasta por dia olhando rede social. Cara, eu tomei um susto, hein? Eu tomei um susto. Não, você entra e você olha o seu histórico. Tem dia que dá 3 horas e pouco, 2 horas. Cara,
2 horas do meu dia olhando para essa coisa aqui, né? E às vezes muitas vezes nem é coisa de trabalho. Não, é entretenimento. Entretenimento. Os vídeos que a gente fica se mandando e dando risada lá nos inbox. As piadas politicamente incorretas que a gente troca no inbox, é isso. Você me mandou 2 hoje, né? Uma eu já tinha visto, eu respondi no trânsito, aí a outra não consegui assistir. Não é tão incorreto assim, é o Jim Carrey fazendo imitações de pessoas essa da do década Jim Carrey, de 80. o Jack Nicholson, né? Ele imitando. Mas é gostoso, cara. Relaxa, assim, eu gosto de fazer isso. Que é o maior trocador de meme. De meme, mas é legal. Acho que a rede social, no fim das contas, ela ajuda bastante nisso. Você dá uma relaxada ali de leve então, é uma parte boa. E aí, voltando para o nosso público, que é a pessoa que aspira ter grana, o filme O Preço do Amanhã fala sobre o futuro, onde amanhã deu... que legal. Por falar em filme, tava vindo uma frase... Rodrigo. Deixa eu falar antes que eu me esqueça. Diga. Pra mim, uma das coisas... Um dos filmes que eu mais gosto de ver, e é o conceito, ele é um livro, o livro é excelente, é o Clube da Luta. E o Clube da Luta tem uma frase pra mim que ela é perfeita. A frase diz que as coisas que você possui acabam possuindo você. Sim, total. Cara, eu vou dar um exemplo, assim, prático, né? Eu tinha uns relógios lá, uns relógios não era nada do tipo multimilionário, não era, mas também não era um relógio vagabundo. E, cara, aquilo acaba virando um ponto de distração, de tração da tua atenção, do teu tempo e tal. Hoje, alguns anos atrás, eu vi meu filho brincando com os relógios no chão, eu só recolhi, guardei no pote, falei, não, vou guardar aqui no canto também, que não é brinquedo. Mas como é bom você se desapegar dessas coisas que elas acabam sequestrando o seu tempo. Um outro exemplo, aí um exemplo mais bobo até, você vai treinar na academia, obviamente você não quer treinar com uma garrafa d'água descartável que você enche toda hora. Então você compra uma garrafinha mais bonita, né? Você vai lá e compra uma garrafinha bonitinha. Esta aqui é minha garrafa de academia. Aqui, então, eu cheguei à conclusão aqui, que essa é minha garrafa de academia. Esse aqui. Porque ela fecha ergonomicamente muito bem, não vaza nada. E a outra coisa, se você esqueceu ela em algum lugar, você dane-se. Compra outra no mercado. Porque começou a acontecer isso. Eu ia levar meus filhos pro jiu-jitsu, ou pro balé, ou pro karatê, e aí eu esqueci a garrafinha. E eu tinha que voltar, e aquilo começou a se tornar um pesadelo. A burden. Aí eu falei, cara, quer saber? Dane-se a garrafinha, não vou mais comprar. Aí eu compro hoje um pack de garrafinha no mercado. E fico recarregando a mesma garrafinha. Porque é isso, as coisas que você possui, elas acabam sequestrando o teu tempo. Toma tempo. E hoje eu me desapeguei de muita coisa que eu dava importância antes. Tem uma onda. E isso pra mim é uma riqueza, cara. Tem uma onda. O mundo sempre trafega em ondas e manias, etc. Mas tem uma onda que eu acho interessante, que é a do minimalismo e do estoicismo, que é uma espécie de minimalismo comportamental. Isso é verdade. Né? E cara, funciona. Porque assim, a gente vive num mundo, principalmente quem vive em grandes cidades, né? A gente aqui mora em São Paulo. Lamentavelmente, eu moro em São Paulo. Eu odeio isso aqui, mas ok. O excesso de informação, a briga pela sua atenção chega a ser exasperante. Você fica... eu falo que a atenção é a moeda mais cara do mundo. E aí, cara, é tanta coisa, mas tanta coisa que decorre doenças. Estresse, outras doenças, etc. Caramba. Eu acredito que a maioria, 90% das doenças são de fundo emocional. Começam na emoção. É o gatilho. É o gatilho principal. E aí, algumas pessoas estão se tocando disso e falam assim, cara, pra quê, velho? Pra quê? Pra que isso tudo? Então, começam a querer ter menos, a fazer menos, etc. Não é fazer menos geração Z que não quer fazer porra nenhuma. É fazer menos, cara, pra que eu preciso ter, 212 empregos, vou fazer cupcake à noite? Porra, eu tenho que viver. As pessoas estão começando... Algumas, né? Estão começando a acordar e falar... E aí... Não vou esquentar a cabeça toda. Gera uma ânsia para ter dinheiro para poder se livrar dessas coisas e comprar tempo. Só que a vontade de você se livrar desse sofrimento é tão grande, porque o sofrimento é tão grande, que você tem pressa. E ao ter pressa, você quer ganhar dinheiro rápido e em grande quantidade. Só que isso não existe sem tomar risco. E tomando mais risco, é isso. Né? E ao tomar risco, se você não souber se você não souber lidar com o risco tomado, você fará
caquinhas, você fará Não, você vai burrada. destruir o teu patrimônio E de uma você volta maneira... para trás. E É. quando você volta para trás, a retomada é pior. Porque se você perder metade, para você retomar onde você estava se não tivesse feito a cagada, é o dobro. É. Né? É. Então, Extrapolando isso, cara, quebrar os 20 É um anos de ralo. idade é diferente de quebrar os 40, que é eu diferente quebrei de os quebrar 47. É diferente de quebrar os 60, né? Eu quebrei então... 2 vezes, aliás. Né? A primeira quebrando com uma empresa e depois cuidei da minha mãe e meu dinheiro foi todo. Eu fiquei pobre de novo. Acontece. Aí estou reconstruindo. Orão, você tem 65 anos, eu estou reconstruindo. Você vai O que construindo. eu vou fazer? Vou deitar e Mas tem chorar? vários cases de pessoas que se refizeram ao longo da vida, né? Eu Coronel gosto muito Sander. eu gosto muito do o Sander, né? O KFC, né? É. É um clássico. Eu gosto muito do case do Chaves, né? O Bolanhos começou a fazer sucesso aos 42 anos de idade. 42 anos. de Né? idade. E vários outros atores ele não era o mais velho, né? Tinham vários outros atores que começaram na mesma época. Clementina eram... de Jesus foi descoberta aos mais velhos. 61. Então assim, eu acho que isso também não é o fim da linha, o fim do mundo. Hoje tem muito essa pressão, né? De ser milionário antes dos 20, ser milionário antes dos 30. Isso eu sempre achei uma besteira, cara. Eu tava pouco me lixando. Eu acho um absurdo. E eu sempre falava assim, as Essa- pessoas, quanto tempo você demorou pra fazer 1 milhão? E até hoje eu falo, cara, eu não sou milionário. Até porque eu gasto todo o meu dinheiro pra não ter dinheiro de fato. Pra mim, você- milionário é o cara que tem o dinheiro líquido sobrando. Beleza, se Tem você 1 milhão de contabilizar- dólares sobrando. Eu nunca quero ter, eu sempre aloco. Eu falo, não, isso daqui tá sobrando, aloca. Aloca. Isso. Então eu vou Eu fazer tenho uma grande reserva de esforço. emergência. É suficiente pra você Pra você viver 6 viver. meses ali, E tá bom. eventualmente, beleza, você vai precisar queimar patrimônio, vai ter que vender alguma Às vezes coisa. acontece numa Acontece. crise, num problema. Eu tenho uma empresa, a empresa tá indo mal, preciso tirar dinheiro. Tá Mas, bom, de modo geral, é pra isso que o dinheiro eu existe. não gosto desse conceito do milionário, assim. Eu acho que ele é quase que um negócio que joga contra você, fazendo você se distrair com algo que, putz, você tem É demandante, né? Esse rótulo. E assim, é. por isso que o Massaro briga comigo, mas é uma briga de irmãozinho, né? Eu gosto muito dele, ele gosta muito de mim, né? Mas eu sou, de fato, holder. As pessoas me tomam como um trader porque eu sou professor de análise técnica da B3. Só por isso. Eu faço trade? Sim, eu faço trade. Mas Uhum. financeiramente, em termos de patrimônio e vida pessoal, eu sou um holder desde a década de 80, quando eu já era, né? Sim. E eu entendo o investimento de uma maneira muito simples. Cara, mas é muito, muito, muito elementar. Primeiro, que eu não olho o preço. Eu olho ficar sócio de empresas. E eu só compro e não vendo nunca. Eu deixo lá. Por quê? Porque Mas uma empresa, às vezes, ela fica em baixa e do nada ela sobe. Mas como eu não sou a mãe de Ná, como eu não prevejo o futuro, eu não sei se aquela empresa que eu tô vai ficar boa. Por exemplo, IRB. Eu não tenho IRB, né? Mas eu acho que seguradoras são um excelente negócio. E estando com uma boa gestão, a IRB vai voltar. Talvez não aos preços que eram, mas ela já está voltando a ser uma boa empresa. Tem BOs, Sim, etc, sim, sim. etc. Ela vai solucionar, vai ficar boa? Não sei. Não sei. Mas se eu Ninguém é tivesse, eu não evidente, né? venderia. Se eu tivesse, eu não venderia. É porque Porque mais vale a pena você ter uma boa empresa comprada por um preço ruim do que você comprar uma comprar empresa... uma Oi num preço ótimo. num preço ótimo. É. Você tá falando aí da gestão, e eu concordo. Eu concordo Danilo plenamente. Por que você não Não. falou? Você está aqui pra gente. Você É. pode- Ele tá falando com a gente. Acho que nenhum O dos Fábio tá dois, falando eu de nem hobby, entendo se ele hobby. acha que o hobby ele é um roubo de tempo. Cara, Eu não tenho hobby. será? Não tenho. Nada. Não cara. tenho. Não tenho. Você é músico, você vai pra academia, você, Olhar o X-Tube é hobby? você tem aí os seus afazeres no celular, cara. Não deixa de ser um hobby, Eu né? não tenho. Eu tocava, todo mundo sabe que eu sou músico, Sasaki também é músico, amador, Amador? mas, cara, faz tipo 30 anos que eu não ponho a mão no instrumento não- pra tocar. Não toco. Cara, se tem um hobby, posso dizer, de certa forma, é algo que eu levo. Brincar com a molecada. É paternidade. A paternidade é meu hobby da vez. Mas eu já fui um cara fissurado por aquarismo, por música, por um instrumento virtuoso pra caramba. Eu gostava de pegar solos e ficar fazendo contrabaixo, guitarra. Eu acho que no momento eu dedico toda a minha energia, minha atenção, meu entusiasmo pra paternidade. Posso dizer que é uma espécie de hobby. Mas eu ia falar antes disso, só pra concluir aquela sua ideia, Sim. que a gente tem muita a mania de se rotular e você falar que você é um holder, mas eu penso muito no papel de um cozinheiro, né? Então, um cozinheiro, o cara é um chefe de um restaurante italiano, então ele faz massas, ele faz lasanhas, ele faz, sei lá, tiramisu de sobremesa. Ok.
Mas isso não significa que você não saiba fritar um ovo, fazer um risoto, ou fazer comida, ou fazer comida japonesa. Aliás, seria um pão. ótimo hobby. Culinária é muito legal. Mas eu quero dizer que, sim, no fim das contas, se você atua num determinado nicho, muito provavelmente você é multiversado, mas você tem aquilo, aquele ponto onde você se concentra mais, onde você faz mais daquela atividade específica, né? Então, assim, eu faço investimento dos mais diversos níveis, né? Desde empreender em startups que eu, inclusive, ajudei a criar, em ações, em day trade, de forma automatizada, eu já operei muito manualmente, invisto em imóveis físicos. Você não fica assoberbado? Né? O que seria assoberbado? Assoberbado é entulhado de coisa pra fazer, entupido de coisa, ocupadíssimo. Fico. Inclusive, no meio disso, nessa minha jornada chamada vida, eu descobri que eu sou hiperativo, que eu tenho um TDAH violento. E ao descobrir isso, eu intencionalmente comecei a reduzir essas frentes, porque eu percebi que eu estava fazendo muita coisa e justamente pela minha missão da paternidade, eu resolvi me concentrar em algumas coisas que realmente mais importam. E aí hoje eu tenho diminuído a minha atuação. Os Airbnbs mesmo eu tenho me concentrado num prédio específico. Eu vou ter imóveis em um prédio específico. Né? Eu já me livrei. Num prédio só? Num prédio só. Se micar o ponto, você é ferrado. Acho meio difícil micar o ponto. Pode acontecer de bater um avião lá, o prédio cair. Enfim, é um risco, né, que a gente tem. Mas facilita do ponto de vista de logística. Sim, eu acredito na especulação imobiliária, em específico em relação a esse prédio, então... No trade do prédio. Então eu tenho me concentrado ali, mas não é 100% do meu patrimônio que está ali, então, assim, eu estou diversificado em outras frentes de maneira geral, mas no que diz respeito, por exemplo, em imóveis, eu estou me concentrando ali. Eu tenho participação em algumas startups que eu ajudei a fundar. Você continua com aquela de champanhe lá, de vinho? De espumante, sim, e ela é uma das empresas que, apesar de ter gostado... A B5. É um sucesso, tá dentro de restaurantes estrelados, Michelin e tal. Eu nunca bebi uma B5, porque eu não bebo, né? Ah, é verdade. Eu vou comprar uma garrafa, eu tô esperando você me dar uma de presente. Vou te dar uma garrafa pra beber um tanto assim pra saber se é bom ou não. Guarda, deixa o gás acabar. Ela é boa, inclusive como gás ela parece um vinho branco. Mas aí você usa pra cozinhar, pode ser algo Não, meu pai bebe, né? Meu pai toma vinho, não, esse tipo de nível excelente, tá dentro de grandes restaurantes, mas é algo que, por exemplo, não cabe dentro da minha vida mais. Então eu tô tentando me retirar dentro da participação societária. Viu, Danilo, esse B5 aí você vai comprar lá no Empório Santa Maria, custa 10 mil a garrafa. Santa Luz, né? não é caro assim, mas de fato no Santa Luzia, que é um dos melhores empórios que tem dentro de São Paulo. Então aí tem outro exemplo, né, de uma coisa que eu ajudei a criar, fundar tudo, e eu tô tirando o pé aos poucos. Então, de leve eu tô me livrando de algumas coisas que elas me são valiosas, mas a gente tem que escolher as batalhas que a gente quer assumir. Né? Então, no momento, talvez futuramente eu repense em empreender de novo ou expandir essa questão de empreender eu nem me arrisco mais, porque eu sou meio Zé Ruela. Não, empreender esquece. Eu gosto. Eu empreendo pelo gosto de empreender, de arquitetar um negócio, de quebrar a cabeça. Sabe o que eu acho legal? Diferente do investimento em ações, onde você, comprei Vale, o que eu posso fazer? Nada, espera Vale subir. Então, o seu sucesso... Ó, como é que é? Espera Vale subir. Preço. Cara, mas não assim... empresa. Você depende, o teu sucesso depende da qualidade da análise que você faz. Sim, e já era. Você apertou um botão... não faço mais nada. O que eu acho muito louco do empreendedorismo é que, além da qualidade do que você veio planejando, é a tua ação. Então, sei lá, você montou uma sorveteria. Mas tem que lidar com gente, né? Tem os desafios. É mais difícil, inclusive. Eu sou muito bom nisso. Mas você montou uma sorveteria, o que você pode fazer para ela subir, prosperar? Cara, você pode, sei lá, panfletar, pode fazer marketing digital, você pode melhorar o teu atendimento, treinar o teu funcionário. Então, eu acho legal essa complexidade. Aí ele abre uma paleteria mexicana. Jamais. Tem uma aqui em Moema, ainda. Ainda tem? Mas eu acho legal,
É muito parecido com outros hobbies que eu tive. O aquarismo, né? É um equilíbrio, é um ecossistema que você tem que gerir. Aquarismo é legal. Salgado pra doce. caramba, doce. É porque Amazônicos, pra mim, é o salgado maior é mais desafio fácil. do mundo. É muito mais Salgado fácil. é mais fácil, só que Não é muito mais caro. fácil, mas ele é mais Não, fácil. ele é mais, quer dizer, fácil no sentido que é mais, estabilizou, é mais fácil. Não, aquário amazônico, por exemplo, pô, você tem que equilibrar pH, você tem É difícil. plantas, e aí você tem tipos de solo, e os peixes são muito sensíveis. Você tinha o trigogaster azul? Tricogaster. Trigogaster, lembra do peixinho? Lembro. Famoso. Mas esse é um peixe simples, ele é um peixe de água alcalina, né? Alcalina. Vai bem com os lebistes, Você comprava a platis, revista né? Aquarista Júnior? Não. Você não conhece? Porra, Mas Aquarista eu lembro, Júnior. agora que você falou, eu lembro, mas eu não Aquarista comprava, não. Júnior. Eu tinha aquário também, só que de Tinha? água doce. Eu Não, não tinha, então, eu não tive tinha de água peito para doce. bancar. Eu não tinha grana para bancar um aquário salgado, de água Não, salgada. e nenhum É caro, aquário amazônico, de fato, que você tem que fazer injeção de CO2. Não. É pelo amor de Deus. complexo pra caramba. Mas é o que eu falei, é um ecossistema. Não, você criou E um esse sistema. business, Meio Deus, um né? empreende- Criei vida, né? O empreendimento, ele é um Ele é ecossistema também. Né? É. E ele tem esse desafio. Você falou que você não gosta de lidar com gente, eu não Por isso gostava o de lidar aquarismo, com né? gente. Peixe não fala. Peixe não fala. Não fala, geralmente não cheira, né? Menos se tratar muito mal a água, ela começa a feder, mas... É amônia, né? Xixi. Mas nesse negócio de não lidar com gente, a paternidade acabou me ensinando a força a ter que lidar com pessoas. Aprender a mandar. Você falou que você não gostava de mandar. Eu não gostava de mandar, cara. De dar bronca, de me impor. E isso a paternidade me ensinou. Então hoje eu sinto que eu tenho um nível de preparo bem melhor do que eu tinha 10 anos atrás, por exemplo. A vida é um conjunto de experiências, né? Pra caramba, uma Você jornada. usa pra tudo. Uma jornada. De tal modo que a gente fala quem a gente é hoje, né? E daqui a 5 anos pode ser algo diferente. Fábio José, Sasaki Edu, para ser investidor financeiro e imobiliário CNPJ ou PF? Eu acho que PF é para financeiro. Porque é tudo mais caro para PJ. Tudo mais caro para tudo PJ. mais... Agora, para imóveis, você investe na PJ ou na PF? Então, para imóveis, para Airbnb, eu abri uma PJ. Tem que ser PJ. Tem que ser PJ. Porque senão o governo te come 27,5%. Maldito. E com o imóvel sendo PJ, você consegue reduzir, depende muito da faixa, né, onde você está de faturamento, mas você consegue ter uma vantagem Depende do que você vai tributária. fazer, que nem eu tô bombando lá o meu canal no YouTube, hashtag obrigado Danilinho, fofo, ele me ajuda pra caramba. Né? Assim, não, agora é assim, né? Não, o pessoal faz Quero hoje em saber. dia de um jeito... Eu não tenho coordenação motora pra fazer agora. Não, assim. Eles Como é que fazem- é? Ah, não sei. O velho faz assim. O velhinho faz assim, né? E assim. É. Mas não, eles fazem com os dedos hoje em dia. Tem. Eu não tenho essa coordenação também, não. Sei lá. E aí, eu tô naquele dilema lá de vou fazer um canal de membros, lá ele. Né? Eita, Canal de membros é meio lá ele. um membro no teu canal. Não, aqui não. Olha o outro aqui rindo também. O nosso cameraman. O nosso cameraman, o homem da ilha de edição. Exato. E aí, cara, o YouTube já come 30% do seu faturamento. E aí, se você for pessoa física, já vai mais outro, dependendo, porque cai naquela tabelinha, né, do Carneleão, né? Uhum. 22,5%. Porra, velho! É metade. É pro teu metade. sócio. Pro Lula... Companheiro, Vai metade, vai pro Lula e pro... A secla do Lula lá da Receita Federal. Cara. E aí, nesse caso, é melhor Acho que o PJ. Melhor, PJ. Nesse caso, é melhor PJ. Eu já sou Melhor PJ, né? Pela minha profissão. Porque professor de pós-graduação, ninguém contrata CLT porque é um compromisso irregular. Quando tem aula, tem professor. Quando não tem aula, não tem. Eles não vão me contratar para pagar mensalidade lá. Mas a pergunta dele foi muito boa. A resposta depende, acho que, muito do nicho onde você está na fase. Acho que um investidor iniciante, ele necessariamente é PF. À medida que você cresce, dependendo de quanto você cresce, como você o cara cresce... tem 1 milhão, você não vai bater você PJ, não vale a pena. Mas dependendo, você tem a necessidade de criar uma PJ. Por exemplo, PJizar teu patrimônio, em termos de planejamento de sucessório... Tem várias restrições tributárias aí que se você não tiver um planejamento tributário, planejamento sucessório, não contratar um advogado, você se ferra mesmo tendo uma holding. Sim. Então, sim. você precisa ter muita grana para que esse custo valha a pena. Porque tem um custo, esse é o ponto. O custo é tem alto, um ponto o advogado de é equilíbrio. Mas você vai pagar 15 pau de advogado, 20 pau de advogado. Exatamente. Aí você tem 100 mil de patrimônio? Não. Não, exatamente. Então, a partir de um determinado ponto, dependendo de quanto você já acumula de patrimônio,
vale a pena pejotizar a tua vida. Se não, fuja porque é um gasto desnecessário. Planejamento sucessório é um B.O. Pra mim, eu não tive problema. Eu sou filho único, né? E você sabia que fácil. se meu pai não tiver... Meu pai fez aquela casa lá em usos e frutos pra mim. Uhum. Se ele não tivesse feito, eu teria que fazer inventário. E ele tem conta lá no banco dele, lá, tal, que ele recebe o INSS, tal, Uhum. tem poupança lá, tal. E a gente está discutindo sobre como fazer tirar da poupança dele para eu investir no meu nome, Uhum. porque senão, se ele falecer, ele já está com 90 anos, ele não vai viver mais 100. Uhum. Né? Se ele falecer, eu terei que fazer inventário por causa da conta bancária dele. E no inventário vai uma grana, cara. Vai. Eu tô me antecipando isso tudo. Advogado, Já me antecipei, na e verdade. governo e etc. Porra, Sim, velho, sim. que... Eu já me Brasil é uma antecipei, alegria, né? é. Você paga para tudo. Você não dá pra você abrir uma conta conjunta com o seu pai? Com conta conjunta, ainda assim terei que fazer inventário o dia que ele morrer. É, só. E eu sou filho único, porra. Que loucura, né? Né? Não seria, então, ele é filho único, é dele aí, não tem outro. Eu tenho um advogado muito bom. Ele, inclusive, a especialização dele é justamente tributária, porque é quem me auxilia em todas essas questões aí. Esse De país é uma loucura. sucessória, de encontrar saídas. Olha lá, já tá dando o nosso... It's overing. Cara, esse Ou seja, papo tá ele é tão acabando. bom que ele voa de uma maneira que a gente nem se dá Não, é conta. culpa Mas não deu uma hora, a gente começou um pouco É atrasado. culpa do Danilo, que passa o É. tempo rápido. 1h04? Caramba, estamos pontuais Ele é o ultimamente. senhor do tempo. Pois é. Não é que nós estamos um pouquinho, é que eu fico monitorando. Ah, tá. Bom, então estamos chegando ao final de mais um Descorrelacionados. Não podemos nos esquecer que a novidade da semana é um curso totalmente gratuito e completo sobre investimentos globais. Eu não sei nunca para qual câmera eu falo, se é para essa ou para aquela. Ah, para aquela ali, então... Olha ali Seguinte, no monitor do Se você ainda não fez o curso, faça. É um curso não muito extenso, mas ele é bem objetivo e prático. Sobre investimento global, onde eu, de fato, invisto, falo da instituição, da plataforma totalmente gratuita e com um nível de tecnologia altíssimo. E tá lá, portaldotrader.com.br, basta você se cadastrar e tem acesso livre tanto à participação no chat para trocar uma ideia com a gente aqui, quanto o curso e outras interações que você encontra lá. Lembrando que o professor é fofo, né, gatinho? Mas no Desculpa, caso desse curso, foi o corretor. sou eu, professor. Não é você, sou eu. Não, então, você, Eu não sou fofo, não. Tô só o pó. Ó. Só tô... gatinho. Enfim, é isso, né, cara? É isso. É isso. Nos Acabou. vemos. Nos vemos próxima quarta-feira, 9h30 da noite, 9h30. aqui Da noite não. na Da manhã. Lapa. Porra, que lugar Não, longe. você errou tudo, cara. Porra, você que Não, me ferrou. você errou. Não é 9h30 da noite, é 9h30 da manhã. 9h30 da manhã, Aqui não é exatamente. Lapa, aqui é Vila Romana. É que, Vila Pojuca. é que você é japonês, eu troquei o horário, A o região fuso horário. da- Ah, Beto. tá. Aqui é Vila Pojuca. Cara, aqui é Vila Pojuca, É Vila Lapa, Romana, Vila Romana. Nós estamos é uma na mistura. tríplice fronteira aqui. Deve ser. No Triângulo das Bermudas. Pois é. um lugar E eu e perdido. Danilo, que moramos lá no ABC, sabe aquela gangue Eu moro em carecas Rio do Claro, ABC? cara. Eu sou o líder. Oi? Você mora em Rio Claro, interior de São Paulo. Daqui eu pego uma Mas pista, você é eu rico, rodo você fica em 200 hotel, você fica num quilômetros. dos seus imóveis de Airbnb. Não, eu sou mais chique. Eu não tenho fico que no vir bater lata de lá até aqui. Você sabe que um desses bilionários que eu conheci, ele tem um caso interessante, que ele foi chamado para trabalhar no Banco Mundial, ele foi lá para Washington, e aí ele ficou morando no hotel. E aí no belo dia a moça falou assim, mas por que você mora no hotel, você não aluga um apartamento para você? Ele falou, porque o hotel é meu. Eu ainda não cheguei nesse nível. Desculpa aí. hein? Mas era tipo um Bruce Wayne. Né? É tipo isso. É. Valeu, então. Valeu, isso aí. A gente Falou, se vê, pô. turma.